e da Tauá, que são nossas palestrantes aqui hoje, palestrantes convidadas que toparam realizar essa conversa, transmitir um pouquinho do conhecimento delas a respeito de mapeamento diagnóstico. Peço que todos vocês aproveitem muito esse momento, são duas profissionais incríveis e que vieram aqui dividir com a gente um pouquinho da jornada também, as experiências dentro das instituições que elas estão aqui representando. Vamos fazer a mesma dinâmica dos outros espirais. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abre o microfone ou manda no chat que a gente vai trazer para as meninas também ao longo dessa conversa. Esperamos que estejamos todos aqui presentes e participando desse momento. É uma alegria imensa para a gente ter a Paloma e a Tauá. Quando a gente conversou com elas, né, no planejamento, ficou muito claro também o quanto elas estão dispostas a simplificar esse conteúdo para chegar o mais fácil para vocês conseguirem usar as informações que a gente tiver aqui hoje. Então, sintam-se em roda, está todo mundo aqui para essa conversa e esse diálogo, e a nossa pretensão é que a gente saia com mais informação, mais bagagem desse nosso espiral de hoje. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas, bom dia, e eu passo a palavra para a Paloma e para a Tauá, para elas se apresentarem um pouquinho antes da gente puxar a espiral. Quem vamos, Paloma? Vamos juntas? Vamos juntas. Vou me apresentar aqui. Bom dia, gente. Uma alegria estar com vocês, apesar do frio, né? Que hoje começou o dia frio. Meu nome é Tauá, eu sou natural de Olinda, Pernambuco. Sou historiadora de formação, mas também tenho especialização em gestão de políticas públicas de gênero e raça. Trabalho nesse mundo que as pessoas chamam de terceiro setor somente há 20 anos, porque esse rostinho é uma ilusão, eu já tenho 40 e já tenho mais de 20 anos que trabalho com organizações não governamentais, com movimentos sociais, e tive uma passagem também pelo governo, na época que tinha a presidenta Dilma. Eu trabalhei na Secretaria Nacional de Juventude e trabalhei com povos e comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, ciganos, extrativistas e tantos outros que tem no Brasil. Me dediquei a isso durante 2 anos e atualmente eu sou coordenadora de uma área que chama Juventude, Gênero e Raça na Oxfam Brasil, que depois eu apresento para vocês e conto mais um pouco. Obrigada mais uma vez pelo convite, estou feliz de estar com vocês. Bom dia, eu estou falando de um lugar e aparecendo em outro, porque meu áudio está meio ruim do computador, então é meio esquisito, mas acho que vai dar certo. Eu sou Paloma Lima, eu não tenho a experiência que a Tauá tem, então eu estou no terceiro setor agora, né, tem pouco mais de 2 anos. Já trabalhei com o governo também, então de formação eu sou gestora de políticas públicas e eu atuo na área de dados, monitoramento e avaliação, então eu fico ali com a galera dos dados, dos indicadores, então eu estou mais próxima a essa área, mas também atuo com a área de pesquisa, com a especialização de gênero, de raça, mas olhando mais para a questão da desigualdade, né? Então, eu trago um olhar um pouco mais macro para as questões das desigualdades, trazendo a perspectiva territorial. Atualmente, eu sou assistente de projetos na Rede Nossa São Paulo, que é uma instituição que depois eu explico um pouco mais para vocês, mas a gente foca bastante na questão das desigualdades e alinhando com dados e monitoramento de políticas públicas, com foco na cidade de São Paulo. Então, basicamente essa é a minha trajetória, né? Então, trabalho lá com a área de projetos e trazendo bastante esse foco com dados, com instrumentos públicos, programa de metas, orçamento. Então, eu estou ali nesse meandro de dados, esse mundo. E é um prazer o convite, participar, né? Ter vocês aqui nessa quinta-feira fria, esse tempo seco que não está ajudando. Espero que a gente troque bastante conhecimento, acho que a gente vem aqui também para aprender com vocês, com outros olhares, e eu só tenho a agradecer o convite. Obrigada e bom dia para todo mundo. Bom dia, meninas, bom dia. A gente reforça o agradecimento e estamos aqui agora para trocar e aprender. A palavra está toda com vocês. Deixa eu tirar aqui. A gente combinou, eu e Paloma, que vamos fazer
Jogral, gente, criança chorando, tá bom? Porque minha filha tá chorando um pouco, acordou um pouco irritada hoje. Mas a gente vai fazer um jogral, qual é a ideia? A gente conversar um pouco sobre o tema de hoje, são os mapas, diagnóstico de desigualdade, então eu vou fazer uma leitura mais geral, a gente vai conversar um pouco, inclusive, sobre conceitos, que tem coisas que a gente sabe o que é, mas a gente precisa reforçar, explicar de novo, para a gente criar também uma compreensão comum. Eu acho que desigualdade é um desses conceitos, né? Todo mundo sabe o que é, mas a gente precisa, de vez em quando, refletir mais o que significa. Então, também vai ser um convite dessa primeira fase, e aí depois a Paloma vai pegar o gancho, porque ela tem muitos dados interessantes, muita coisa. Importante dizer que a gente tem uma atuação em parceria. Eu fiz uma apresentação em parceria Oxfam Brasil e Rede Nossa São Paulo, né? Fiz uma apresentação, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Consigo. Só um minutinho. Mil barulhinhos, né, gente? A vida de internet agora. Então, eu trouxe uma apresentaçãozinha só para orientar a nossa fala. Diandra, quanto tempo a gente vai ter só para se organizar? Estava tentando mandar a mensagem para você, para eu poder me dividir aqui com a Paloma. A gente tem até ao meio-dia, né? Para a gente poder realizar aqui a espiral. Foi o tempo que a gente desenhou com um grupo. E aí vocês podem tocando até o período também, deixar uns 30 minutos no final, pelo menos, para o pessoal dialogar, trazer dúvidas, se eles não trouxerem ao longo da apresentação. Tá bom. Então, eu vou falar uns 10, 15 minutos e depois, para a gente poder ter um espaço também de troca, de conversa, né? Inclusive entre as duas apresentações. Pronto. Primeiro já me apresentei, queria falar um pouquinho da Oxfam Brasil, que é a organização que eu trabalho, que é uma organização, a gente tem um pé no Brasil e um pé fora, eu vou explicar por quê. Nós somos uma organização brasileira, criada há pouco tempo, 2014. O nosso trabalho é um trabalho em torno do enfrentamento das desigualdades, então a gente trabalha para a construção de um Brasil mais justo, sustentável e solidário, que elimine as causas da pobreza, injustiças sociais e desigualdades. Esse é o nosso guarda-chuva, todo o trabalho que a gente faz é nessa lógica do enfrentamento das desigualdades, e é aí que a gente estrutura as áreas de trabalho da organização. Tem uma área que é uma área que faz um trabalho sobre setor privado e desigualdades, então a gente vai monitorando, por exemplo, a gente fez uma campanha há 2 anos sobre frutas, então a gente consome a fruta e não entende muito bem o que está por trás daquela fruta, então a gente vai lá acompanhar quais são as condições de vida dos trabalhadores, como os supermercados estão também fiscalizando que não haja, por exemplo, trabalho escravo, que tenham relações justas com os fornecedores, que a gente possa comer um alimento que não traga junto com esse alimento toda essa desigualdade, toda essa exploração também da mão de obra. Então, é uma parte que faz um diálogo muito grande com as empresas, com o setor privado. Tem a área que eu coordeno, né, que é a Juventude, Gênero e Raça, e tem uma terceira área que é de justiça social e econômica, que é a área que a gente constrói as nossas principais publicações. A outra perna que eu falei é que a gente faz parte de uma confederação global. Hoje nós somos 20 Oxfams no mundo, atuando em cerca de 90 países. O nosso trabalho ele nasce como trabalho humanitário, é assim que a Oxfam se constrói, no período da Segunda Guerra, então a gente continua tendo isso muito forte, sempre que tem uma catástrofe, uma emergência, ou países que enfrentam guerras e problemas por um tempo mais longo, a Oxfam atua nesses territórios, tentando também fortalecer junto com as organizações locais, associações, para que a gente possa estar apoiando nesses momentos mais emergenciais e dando suporte para grandes mudanças. Trabalhamos também com projetos, com campanhas globais e com projetos sociais, sempre em parceria com outras organizações. O nosso trabalho não é sozinho, é um trabalho coletivo. E aí, como eu tinha proposto, a gente começar falando sobre desigualdade, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente tem ouvido muito, desde que a pandemia começou,
que a pandemia escancarou as desigualdades. Então, a gente já sabia que a desigualdade no Brasil era muito grande, só que agora isso está, para quem quiser ver, está ali, está escancarado e está ampliado. A gente tem uma situação que já vinha difícil, tem um outro slide que eu vou mostrar para vocês, mas o Brasil é um dos países do mundo mais desigual, era o 10º, foi para o 8º, e há quem diga que agora a gente está no 7º lugar no ranking que tem internacional sobre desigualdade de renda nos países. Então, o que acontece? O que aconteceu aí para a gente estar num lugar tão no topo das desigualdades, pensando nos outros países no mundo, né? A gente perde para alguns países em África, mas, de maneira geral, o Brasil é um dos países mais desiguais mesmo. E aí, eu não estou vendo o chat, mas vocês podem conversar por lá, quem quiser colocar de maneira muito tranquila, tá, gente? Aqui não é não é prova, é só para a gente compartilhar quando a gente pensa em desigualdade, o que vem na cabeça. Então, eu queria convidar vocês, quem estiver inspirado, para colocar no chat, e a gente vai conversando por lá também. Se a pessoa acordou naquele dia também, hoje eu quero falar, pode levantar o dedo também e vir dizer o que pensa sobre desigualdade, né? Tanto eu gosto dessas duas reflexões quando fala. Quando eu escuto essa palavra, o que bate em mim? E depois o que eu acho que é, né? E aí a gente vai construindo nossas ideias. E desigualdade é uma palavra que traz vários elementos. Deixa eu ver se vocês estão... Depois você me fala, Diandra, como eu não estou conseguindo visualizar, eu vou ver se vocês vão escrevendo, mas comentem aí. Porque se fala muito em desigualdade nessa lógica de dinheiro, né? Umas pessoas ganham mais, outras menos. A gente também escuta muito dizer que isso é natural, porque algumas pessoas trabalham mais e outras... E a gente sabe que não necessariamente é tão natural assim. Não é ruim ser rico, a gente não é contra a riqueza, viu? Muito pelo contrário. Tudo bem prosperar, faz parte, é um objetivo. Todo mundo quer prosperar, quer melhorar de vida. Mas o que a gente chama a atenção no trabalho da Oxfam, quando a gente fala sobre desigualdade, são diferentes pontos de partidas. Bom, já vi que tem alguém aqui que está conversando, né? Mas é entre um e outro. Mas quando a gente parte, por exemplo, com relação ao acesso ao estudo, se eu estou num determinado território, eu tenho mais dificuldade de transporte, eu tenho uma estrutura em casa que é diferente para estudar, agora com a pandemia a gente viu isso. Quem tem a internet para poder assistir a aula? Quais são as condições naquele ambiente para que você possa estar fazendo um distanciamento social? Você tem condições financeiras para fazer um distanciamento social? Por isso que a gente parou de falar só fique em casa, mas fique em casa se puder, porque tem gente que não pode estar em casa porque vai passar fome. Então, aí da rua, fora as pessoas que estão nos servindo, né? Quem vai entregar a nossa comida em casa, quem está na farmácia atendendo, quem está no supermercado, quem está nos sinais com as plaquinhas que vocês estão vendo que aumentou muito, né? Estou aqui, que minha família já era, mas eu acho que agora não tem um sinal que a gente passa que não tem essas placas, e o corre do dia a dia, né, gente, que vocês sabem que é um corre grande. Quando vocês param naqueles lugares de pegar bicicleta, de entregador, tem fila, é muita gente. E esse trabalho que a gente está chamando agora de uberização tem vários pontos, né? Então, eu estou pegando um pontinho para falar sobre desigualdade, para dizer que, por exemplo, quando a gente fala em educação, não é só a gente olhar os índices, quantas pessoas têm ensino universitário, quantas não têm, mas também quais são os pontos de partidas para você chegar numa universidade e se formar, se você tem uma estrutura que te favorece, uma família que tem uma renda, um espaço onde você consegue estudar, acesso à internet, uma educação de qualidade, é óbvio que as suas condições para acessar o ensino universitário e para se formar é bem mais favorável do que quem está numa condição diferente. Isso é desigualdade. São diferentes lugares de partida, são diferentes oportunidades, são diferenças concretas em termos, como a gente fala, de indicadores, quando a gente fala de renda, por exemplo, quando a gente fala sobre outros aspectos, porque estamos no Brasil, né, gente? E falar sobre desigualdade no Brasil é falar sobre racismo também. Afinal, nossa história não foi apagada, a gente tem uma história no país de escravidão, de colonização, e isso tem consequências. Então, também é verdade que no Brasil
Se você é uma pessoa branca, você tem determinadas condições, e se você é uma pessoa negra, você vai ter alguns impeditivos e mais complicações para chegar no mesmo lugar que uma pessoa branca chegaria. Então, é sobre isso que a gente está falando. Desigualdade de acesso, desigualdade de oportunidades, diferentes pontos de partida, e também de mundo, porque às vezes a gente parece que está na mesma cidade, mas são cidades diferentes. Acho que depois, quando a gente for ouvir a Paloma, isso vai ficar bem explícito, né? Será que a gente mora mesmo na mesma cidade? Porque tem condições e situações tão diferentes, é um abismo tão grande de quem está, por exemplo, no Grajaú, no Capão Redondo, alguns lugares que eu, como pernambucana, conheço, já transito, e quem está em Higienópolis, por exemplo. Então, assim, parece de verdade que são duas cidades. Então, essa desigualdade também são os espelhos. Como pessoas que estão numa mesma cidade vivem situações tão diversas, diferentes realidades. Então, falar sobre desigualdade, eu falo que essa seja uma conversa só, inicial, mas que vocês também se provoquem a pensar mais sobre desigualdade, especialmente nesse tempo pós-pandêmico, né? Eu estou chamando de pós-pandêmico tudo depois do Covid é pós-pandêmico, já também para a gente olhar para frente, porque parece que a gente não sai desse problema, né? Então, esse pós-pandêmico. Deixa eu passar aqui. Queria falar um pouquinho, mas a minha ideia não é se aprofundar, sobre a importância da gente ter mapas e diagnósticos. Por que é tão importante? A gente viu agora que estava uma discussão se nesse ano ia ter censo, e algumas pessoas, para algumas pessoas isso não faz muita diferença, até porque a gente está numa crise muito grande, mas, gente, é fundamental a gente entender qual é a situação que a gente está vivendo hoje. Quantas pessoas, como é que estão a situação das casas, quantidade de pessoas, dados, a gente precisa de dados para entender nossa realidade, para poder fazer cobranças para o Estado, para a gestão pública, e também do que é possível, porque a gente, quando tem conhecimento e tem informação, a gente sabe exatamente o que é possível, quais são os nossos direitos, e a gente tem uma noção assim mais... nessa fase que a gente está de fake news, a gente consegue entender o que às vezes fica num mundinho muito separado, só que toca as nossas vidas. O que está acontecendo quando a gente abre um dado não é só uma análise, não é um material, mas é de que maneira aquilo afeta a nossa vida. Eu acho que a gente precisa trazer muito para a gente essa questão dos mapas e dos diagnósticos. E aí eu coloquei só 3 pontos, mas poderia falar muito mais sobre essa importância da gente ter uma geração de conhecimento e informação de qualidade, porque hoje informação a gente tem a dar de rodo, né? Todo mundo é especialista em alguma coisa, o Zap sempre traz um dado, sempre a gente vê alguma coisa, mas o que é comprovado? Então, uma pesquisa, um mapa, especialmente quando a gente tem dados de qualidade, como um censo consegue fazer, ele te dá uma precisão, a gente consegue chegar muito perto da realidade. Quantas pessoas estão na área rural, quantas pessoas estão na área urbana, quantas mulheres tem no Brasil e quantos homens tem no Brasil, qual a parcela da população que é jovem, quando fala de mulheres, quantas são brancas e quantas são negras. Então, tem uma série de dados que a gente consegue ir esmiuçando e entendendo quem somos nós, o que é o Brasil, qual é a nossa situação. Para isso, a gente precisa de dado de qualidade, e por isso e por outras que é tão importante a gente construir mapas e diagnósticos. E para a gente poder incidir, como eu falei, em políticas públicas. Gente, a gestão pública, a prefeitura, eu sei que é um prédio que a gente não costuma entrar muito, mas de novo, o que eu falei, é a nossa vida. Então, quando se constrói uma estratégia, por exemplo, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano para construção de novas moradias, de uma política que vai ser criada de auxílio num momento como esse de pandemia, é importante a gente entender o que é possível, o que é necessário. O mapa ajuda a fazer isso. Olha, naquele território ali, a situação está mais grave, tem uma situação que precisa ser priorizada,
ao invés daquela praça que vai ser... Tudo é importante, né, gente? Mas entender o que é mais... o que deveria ser prioridade para a gestão pública. Porque prioridade na gestão pública, obviamente, é dar suporte para quem mais precisa, para os vulneráveis. É aquilo que a gente fala sobre o conceito de ser universal, né? O que é universal? É para todos. Todo mundo tem direito igual, mas existem especificidades, porque é claro que se a gente está numa situação que uma pessoa passa fome e a outra está empregada, são situações diferentes que merecem tratamentos diferentes. É sobre isso que a gente está falando, né? Sobre políticas universais que possam dar conta, de maneira diferente e específica, das necessidades da sua população. Então, foi só uma defesa aqui rapidinho, para depois a gente conhecer mais do mapa daqui de desigualdade que a Paloma vai contar. Aí eu trouxe alguns dados que eu não vou aprofundar, tá? Mas quando a gente falou sobre desigualdade escancarada, agora com a pandemia, eu trouxe algumas coisas para a gente ver. Com relação à raça, olha aqui, esse aqui do canto. Se uma pessoa é negra, ela tem 4 vezes mais probabilidade de morrer de Covid nos Estados Unidos e na Inglaterra do que os brancos. Não é só no Brasil a questão do racismo, né? Depois tem um outro... aqui ainda tem um dado muito duro, que eu vou falar mais na frente, que é de 265 milhões de pessoas vão passar fome no mundo. Isso foi no ano passado que a gente tinha levantado, que foi o dobro. Então, a gente teve um aumento exponencial de pessoas passando fome. Certamente a pandemia contribuiu para isso. E aí, no meio dessa loucura toda, a gente está numa pandemia, fome aumentando, várias questões, né, como essa charge de baixo das pessoas moradoras de rua, e uma brincadeira, óbvio, se já baixou o aplicativo para poder ter acesso a renda básica, né? Que aplicativo, se você está numa situação dessa, como é que você consegue baixar? Então, é sobre isso também que a gente está falando. E no meio desse caos todo, uma celebração de que em plena pandemia a gente tem mais novos 200 bilionários brasileiros no ranking da Ford, capa da Ford no meio de uma pandemia. Isso também é uma coisa bem para a gente refletir o que significa que, enquanto pessoas estão ficando com mais fome, aumenta o número de pessoas com fome, tem pessoas ficando mais ricas. Tem pessoas entrando em capa de revista porque tiveram um aumento tão grande de suas fortunas que agora elas estão no ranking mundial de bilionários. E outros aqui que eu não vou explorar, só vou falar muito rápido. Essa questão da luz e da internet, da água, tem algumas imagens que chamam a atenção. A gente começou a pandemia e aí o principal era lavar a mão, álcool gel, vocês sabem, usar máscara, todo mundo sabe, né? Mas aí tem lugar que estava faltando água, e aí como é que você fala sobre higiene num lugar onde não tem saneamento básico, onde as pessoas não têm acesso aos materiais de higiene para poder se cuidar e se prevenir? A prevenção é tão importante para a gente poder enfrentar o vírus. E aí você precisa de internet para tudo agora, e óbvio que a internet não chega na quebrada, gente. Às vezes chega, e chega ruim. O que tem de internet, quando chega, às vezes é muito ruim. Então, são mundos muito, muito diferentes e muito desiguais, né? Aí eu trouxe alguns dados do Brasil. Deixa eu passar rapidinho para poder dar espaço também para a Paloma. Eu já tinha falado para vocês que o Brasil é o 8º país mais desigual do mundo. Queria reforçar esse número, porque eu falei dos bilionários que entraram para a Forbes, mas a gente tem 6 brasileiros, que são todos homens brancos. Não vou falar aqui os nomes, que é para vocês irem na internet depois procurar, mas é fácil achar, tá bom? Que concentram a mesma riqueza que a metade mais pobre da população, mais de 100 milhões de pessoas. Então, 100 milhões de pessoas, vocês têm noção o que é 100 milhões de pessoas? Junta a renda de todas elas, e aí dá praticamente a renda desses 6 brasileiros, né? 5% mais ricos do país recebem por mês o mesmo que os demais 95% juntos. Então, todo mês, 95% está ali tentando fazer a renda, fazer o trabalho num momento tão duro, mas é o que conseguem por mês. Eu vou fazer depois um comparativo para poder trazer para o concreto, né? Esse dado aqui é um dado interessante. A gente precisa de 19 anos, uma pessoa que ganha um salário mínimo. Ela vai levar 19 anos trabalhando para conseguir ganhar o equivalente
ao que um super rico, que a gente chama desse 1%, consegue ganhar em um mês. 19 anos de trabalho para o que uma parcela pequena e privilegiada consegue fazer em um mês. Aqui eu também não vou me alongar, depois queria convidar vocês, vou mostrar no final algumas pesquisas que a gente tem divulgado, que a gente faz de análise sobre desigualdade, mas a gente fez uma publicação que é o vírus da desigualdade, tem alguns dados bem alarmantes aqui. Vou passar, depois a gente volta. Esse eu queria falar um pouquinho com vocês, que é com relação ao aumento da fome. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil? Andréia, você levantou, você quer falar durante? Você quer ir conversando? Você está com a mãozinha levantada? Não, era só uma observação de que o censo está fazendo tanta falta, né, para as evidências das políticas públicas, que os próprios territórios têm providenciado essas pesquisas, né, porque a gente não tem censo, então cada um tem feito o seu próprio para tentar absorver o que tem de informação e poder ofertar para essa demanda, né? Era só isso. Sim, porque é necessário, né? Precisa dos dados, mas teve a decisão do Supremo Tribunal Federal e vai ter censo. Quando a gente não sabe, né? Mas está na nossa Constituição. É obrigação do Estado fazer o censo. Então, veio essa cobrança do STF para que o governo cumpra algo que está colocado na nossa própria Constituição. E aí eu queria falar rapidinho sobre a fome, porque esse é um tema muito sério, que a gente precisa entender o que está acontecendo também aqui no Brasil. A gente tem hoje um patamar de 116,8 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Só para a gente ter uma ideia, tem esse comparativo que a gente colocou, que corresponde a mais de 2 vezes a população da Argentina. Imaginem 2 Argentinas numa situação de insegurança alimentar, né, passando fome praticamente, com poucos alimentos, com pouco recurso, que é diferente de quem está passando fome, né? Quando a gente fala sobre quem está passando fome mesmo, que não tem nada, não tem alimento, está numa situação... Inclusive, a gente viu aquela imagem dos índios, de uma criança Yanomami, né, numa rede, e aí você vê o peso que ela está, subdesnutrição, é situação extrema de fome e de falta de alimento. Nesse caso, já tem um número também muito alto, que é 19,1 milhões de pessoas estão passando fome. É como se fosse a grande São Paulo inteira passando fome sem comida, é o que a gente tem no Brasil. É muita gente, pessoal. É muita gente, considerando que o Brasil tinha saído do mapa da fome há pouco tempo. Estou falando de várias coisas e continuo falando sobre diagnósticos, né? Porque só quando a gente levanta esse tipo de dado é que a gente consegue entender a realidade. De novo, aqui no Brasil, a gente sabe que toda vez que a gente traz um dado, tem uma questão que é interseccional, como a gente chama, que é gênero e raça. Sempre tem que olhar como é que estão as mulheres nisso e a população negra. E, nesse sentido, na questão da fome, certamente as mulheres e os negros são os que mais sofrem. Aí eu trouxe alguns dados de gênero para vocês. Posso só te interromper no último slide? Claro. Claro. Você tem... como é que está dividido isso regionalmente em relação à fome? Este número está dividido percentualmente, regionalmente como? Você tem algum dado disso? Como é que está isso na nossa região, por exemplo? Tem que desagregar. A nossa pesquisa ela tem uma análise mais global, mas a gente também tem uma parte que vai trabalhando no Brasil desagregado, mas a nossa pesquisa não é a mais completa. Tem um outro... Daqui para o final da conversa eu lembro, mas a gente faz parte de duas redes. Uma é o Pacto pela Democracia e outra é a Articulação Brasileira contra as Desigualdades. E aí eu só para a gente saber qual é a demanda, pesquisa desagregada. A nossa demanda territorial em relação à fome, né? Ok, desculpa aí. Não, imagina. Deixa eu só trazer alguns dados de gênero, como eu falei. Levantei alguns, tá, gente? Poderiam ser uma conversa hoje só sobre a desigualdade de gênero, mas só para a gente entender. Eu estou falando de coisas no mundo e coisas no Brasil. Então, mulheres representam menos de 24% dos parlamentos mundiais
e 5% de seus prefeitos. Aqui no Brasil é infinitamente menor, tá? Mulheres recebem 24% menos do que os homens por trabalhos equivalentes, então você está no mesmo cargo e ganha 24% menos em média. Mulheres são quase 2/3 dos 781 milhões de adultos analfabetos no mundo, então tem mais mulheres analfabetas, e a questão da violência, que esse dado é um dado muito duro, mas é um dado bem concreto, que 1 em cada 3 mulheres e meninas sofrerá violência ou abuso durante a vida. Então, são alguns dados de gênero. Aí eu trouxe alguns dados de raça também, são dados bem gerais, tá, gente? Só para a gente fazer uma conversa mais de análise geral, né, da situação. Então, de renda, quando a gente fala sobre desigualdade racial, quando a gente traz para a questão racial olhando a renda, tem um dos primeiros relatórios que a gente fez que aponta que negros ganham metade da renda de brancos, e aí o nosso relatório ele é bem completo, viu, Andréa, nesse sentido, porque aí esse sim a gente consegue, pegando os dados do IBGE, fazendo desagregando, a gente consegue entender exatamente quando é uma mulher negra, quando é um homem negro, questão de faixa etária, mas negros ganham metade da renda de brancos, e se a gente for pensando num processo de inclusão racial, né, cada vez mais políticas, aí tem cotas, tem toda uma estrutura de políticas afirmativas, se a gente tivesse nesse caminho, levaria mais de 70 anos para a gente ter uma situação, um país onde pessoas brancas e pessoas negras não teriam diferença de renda. A gente sabe que com a desigualdade isso ampliou, né? Lá no slide anterior, em relação às mulheres, você tem o dado, no caso do Brasil, porque a impressão que me dá territorialmente, no caso das comunidades de São Paulo, de novo, as impressões pessoais são apenas pedacinhos da estatística, né? Então, eu não sei se isso é real, essa é uma impressão, ou se no Brasil é uma realidade diferente, e principalmente territorialmente em São Paulo é diferente. Mas a impressão que eu tenho é que as mulheres estão mais escolarizadas dentro das comunidades do que os próprios homens. Tá? Eu não sei se aquele dado do slide anterior, ele reverbera para dentro das comunidades no nosso caso, né? Sim, dos indicadores, a educação foi o único nos últimos anos que foi diferente, né? Tem mais mulheres, em termos de escolaridade, as mulheres acabam crescendo nos últimos anos, diferente dos outros indicadores, mas tem paradoxos. Por exemplo, a gente sabe que nesse processo de pandemia, 27% da população é composto de mulheres negras, certo? Só que 74% dos trabalhos informais no Brasil são as mulheres negras que fazem. Então, tem uma diferença muito grande de como as pessoas negras, especialmente as mulheres negras, estão colocadas em termos de trabalho, mesmo tendo melhorado a escolaridade. Não necessariamente tem um reflexo. Começou a ter mais pessoas negras entrando em universidades, isso significa que mais pessoas negras estão crescendo em emprego e em renda, não necessariamente. Uma brincadeira que eu faço a gente olha, eu sou de periferia também, né? Hoje eu não moro, a minha realidade é diferente da realidade que eu cresci, né? Tive mais acessos ao longo do tempo, então estou numa situação mais privilegiada hoje, mas se a gente olha para os nossos pais e os nossos avós, com menos escolaridade, muitos de nós fomos os primeiros a entrar na universidade na família inteira, mas a gente vai ter menos chance de conseguir uma casa própria do que um avô ou um pai conseguiu com menos renda, porque a gente está numa situação tão diferente, onde isso cria uma instabilidade, é um medo de sobrar, não necessariamente estar formado significa ter um emprego, a gente tem uma situação que a gente chama de medo de sobrar, que é muito comum para a juventude, né? Mas isso fica para um outro dia, tá, gente? Para a gente poder conversar mais também, porque esse é um tema que eu amo, falar sobre juventude e trabalho, então Era pode mais ser um saber outro se dia. essa realidade é da escolaridade feminina se aplicaria aos nossos territórios, né, das comunidades, principalmente que é onde a gente trabalha direto, que são as comunidades São Paulo, de São Paulo.
né? Se essa escolaridade, se esse dado ele reverbera para dentro das comunidades de São Paulo, por exemplo, né? Sim, são perguntas. A gente não faz uma análise tão só aqui na cidade, né? Mas depois a gente pode ver os dados mais gerais que tem, que o mapa traz, porque o mapa das desigualdades de São Paulo é um mapa bem completo. E depois esse é um outro assunto para a gente seguir na conversa com a Paloma, porque ele traz evidências, né? Uma situação ela não está desagregada da outra. Quando a gente fala sobre mobilidade, é falar sobre acesso à educação também, pelo tempo de transporte. Então, tem questões que estão relacionadas, né? E aí vou correr um pouquinho para a gente poder passar também para a Paloma. Quando a gente fala sobre a questão racial ainda, isso que eu falei, né, dos 71% do desemprego são as pessoas negras que estão sofrendo mais. Violência, a gente já sabe, a população negra é a principal vítima de homicídio e tem uma questão mesmo de quase uma permissão, né, para matar quando é uma pessoa negra. A gente viu o caso lá do supermercado na Bahia, roubaram carne, mas a pena é a pena de morte, não é uma pena que seria que seria devida para as pessoas quando devem ser responsabilizadas por alguma coisa. É uma pena que é de morte. É aceitável no Brasil entrar numa casa atirando e acabar matando uma criança como João Pedro. Então, a população negra é a principal vítima de homicídio no Brasil, isso é um fato. E representatividade, eu estou trazendo um dado de 2018, então, mesmo pretos e pardos sendo mais da metade da população, essa representação é apenas de 24,4% dos deputados federais, 28,9% dos deputados estaduais que foram eleitos, e mulheres negras, 3% do parlamento, tá? Somente 3% do parlamento é composto de mulheres negras, que são 27% da população, né? Então, essa também é uma questão que a gente gosta de associar à desigualdade racial. Eu trouxe algumas falas, só para a gente também trazer para a vida das pessoas, são jovens que estão num projeto que a gente implementa com algumas parceiras, que chama Juventudes nas Cidades. Aliás, no final vou fazer um momento de comercial, porque tem um festival que está no ar e vocês podem entrar e acessar as atrações até amanhã. Então, está muito bonito e é desse projeto. Então, eu vou pegar só aqui uma fala do Rogério, que ele mora na cidade estrutural. A cidade estrutural, ela tinha o maior lixão da América Latina. Ainda tem, o lixão não está desativado, porque, enfim, tem muitas questões, e é toda uma população ali, a população mais negra do Distrito Federal, mas que vive em função do lixão. Então, o Rogério tem 28 anos, olha o que ele fala, né? Eu tenho sentido cada vez mais medo, a gente tem cada vez mais incertezas, a gente não sabe o que pode vir. Então, aí depois ele fala sobre, porque eu trouxe algumas falas do nosso trabalho humanitário que a gente fez durante a pandemia agora, né? Mas essa sensação de medo, de precisar sobreviver, o que os jovens estão preocupados hoje é com a sobrevivência, é com o presente não naquele sentido de eu quero viver a vida hoje adoidado, né? Mas assim, eu preciso sobreviver esse dia, viver o dia de hoje. A gente está numa geração, especialmente a juventude negra, periférica e favelada, que ela está numa situação de menos perspectiva do que já tinha, menos horizonte de futuro, né? Então, é muito importante a gente falar sobre isso também. Já estou caminhando aqui para a gente fechar. Trouxe algumas publicações, falando ainda na lógica de defender as pesquisas, os diagnósticos e mapeamento, então, é uma coisa que a gente faz periodicamente. Tem alguns aqui que eu recomendo que vocês depois passem no nosso site, deem uma bisbilhotada. Tem outros, eu só fiz alguns destaques. Então, esse é a Distância que nos une, que foi um dos primeiros que a gente publicou e traz os dados do Brasil, uma análise dos dados do Brasil. Depois a gente fala sobre o País Estagnado, que é um segundo relatório nacional de desigualdade, bem detalhado. Nesse período, a gente fez uma pesquisa, está publicando a segunda, com o Datafolha, que é Nós e as Desigualdades, o que a população pensa sobre desigualdade. E a gente fez várias publicações nesse contexto de pandemia. O Vírus da Desigualdade é uma publicação muito interessante, que vai falando sobre a questão das consequências, né, como é que alguns dados que eu trouxe aqui para a apresentação
o que acontece após a pandemia, que diferença isso traz na vida da população mais pobre, por exemplo. Esse outro relatório é muito interessante, Poder, Lucros e a Pandemia, essa análise, né, do aumento da riqueza em plena pandemia, de alguns super ricos, e também outros detalhamentos em termos de trabalho, de impacto da pandemia na vida das pessoas. A questão da fome, que é esse encarte que a gente fez, o vírus da fome, mas, como eu disse, a gente está agora numa mobilização, acompanhando uma publicação mais completa sobre a fome, que deve ser publicada proximamente, mas esse também traz dados importantes. E esses dois, Quem Paga a Conta, que fala sobre a crise da Covid na América Latina e Caribe, tem uma parte falando sobre o Brasil também, e Tempo de Cuidar, que é outro tema que a gente poderia passar aqui um tempo conversando sobre o impacto do trabalho não remunerado, né, o trabalho do cuidado, nessa crise global, porque é um trabalho fundamental até para a economia funcionar, para tudo acontecer, e é um trabalho desvalorizado e tem toda uma consequência também para quem está assumindo esse trabalho, que a gente sabe que é, em maior parte, as mulheres, e no Brasil, as mulheres negras. Tem muita coisa que a gente pode fazer junto, né, juntos, como a gente fala com a juventude. Eu estou deixando aqui algumas palavras-chave para vocês pensarem aí no espiral de conhecimento e nesse circuito que eu sei que vocês estão quase fechando, mas acho que não perder de vista a questão da solidariedade, de se importar com o outro, de ter empatia pelas pessoas, não necessariamente, mesmo a gente estando numa situação desigual, é muito interessante como quem recebe uma cesta básica, mesmo estando numa situação de pobreza, é uma cesta que se divide com a vizinhança, é algo que está muito no coletivo. Uma comunidade, ela vive coletivamente, porque só assim ela consegue funcionar. Então, é muito importante a gente pensar nessa questão da solidariedade e não abrir mão disso, especialmente em tempos pós-pandêmicos. Engajamento, a gente precisa se importar com as coisas, falar sobre política, se engajar nas questões que nos tocam, fazer essa mobilização e participação política, né? Entender quais são os espaços onde a gente consegue acompanhar a discussão do orçamento. Economia não é conversa de especialista, tá, gente? Economia é a conversa da nossa vida. Então, a gente precisa desmistificar o economic case e trazer isso para a gente. Eita, está falando disso, de que maneira isso reflete, o que isso tem a ver, é procurar saber. Me lembrei agora da Gabriela, que faz um trabalho maravilhoso sobre economia nas quebradas, né? Gabriela Mendes, sugiro muito que vocês acompanhem, fala de racionais e fala de economia. E aqui meus dados, que eu vou deixar também para vocês. Paloma, eram 10, eu acho que eu fiz uns 25, me perdoe, mas vamos juntas daqui para frente, viu? Tranquilo, acho que é muito conteúdos muito densos para resumir em 10 minutos. Eu já vou, então, aproveitando para compartilhar aqui a apresentação que eu fiz. Deixa eu só achar aqui. Pronto. Está todo mundo conseguindo ver. Tá, vocês estão conseguindo ver? Tá completo? Sim, Paloma. Bom, como eu já me apresentei, né, eu sou Paloma Lima, eu trabalho na Rede Nossa São Paulo. Eu vou trazer uma perspectiva mais micro, né, então, para o território, olhando para a cidade de São Paulo, que é uma expertise que a gente tem. Eu não estou vendo vocês, então, se vocês quiserem me interromper, enfim, vocês fiquem à vontade. Sou meio perdida com essas coisas de chat, então podem me interromper na hora que vocês quiserem. E aí eu estou trazendo mais essa perspectiva do diagnóstico socioterritorial, né? Então eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente o que isso significa, qual que é essa diferença conceitual, as principais diferenças, e como isso se relaciona com essa oficina, com as práticas, né, que boa parte das organizações, dos interessados que estão aqui vão atuar. Então eu trago um pouco esse panorama, né, o diagnóstico socioterritorial, e qual que é o papel dos indicadores no diagnóstico, para pautar problemas públicos, né?
E aí, antes de adentrar no assunto, vou explicar um pouquinho, bem brevemente, da nossa organização, né? Então, como eu já falei, a gente é a Rede Nossa São Paulo. Nós somos frutos de um movimento social, né, que depois virou uma organização da sociedade civil, e a nossa grande missão aí é mobilizar os diversos segmentos da sociedade, né? A gente atua junto com diversas instituições, como a Oxfam, e entre muitas outras, né? E a gente olha para uma agenda que vise uma São Paulo mais justa, né, mais democrática e mais sustentável. E para isso a gente produz uma série de conteúdos públicos para fomentar o debate, o conhecimento, para pensar caminhos juntos, né, de projetos, de políticas públicas. E aí, basicamente, é o nosso ciclo de atuação, né, com os nossos principais produtos. Então, a gente tem uma produção de conhecimento com o Observatório Cidadão, que é o nosso repositório de dados. Então, é uma plataforma com diversos dados da cidade, que está organizado por temáticas, que podem ser baixados em formato aberto, né, que a gente busca sempre atualizar e sempre trazer dados novos. A gente tem o Mapa da Desigualdade, que é uma publicação que deriva desse observatório, né, que traz um retrato, tentando buscar os temas mais emergentes aí na agenda pública. A gente também realiza pesquisas de opinião, né? A pesquisa Viver em São Paulo a gente faz em parceria com o antigo Ibope Inteligência, que agora é o IPEC, né? Teve essa mudança da instituição. Então a gente pergunta, né, sobre temas de políticas públicas, temas que são caros para a cidade, qual que é a opinião dos paulistanos, e a gente faz uma comparação com recortes, né, que a Tauá trouxe brilhantemente, né, recortes de renda, de raça, de território, para a gente ver como que os debates públicos têm chegado nas diversas camadas da sociedade. Então, essa é mais ou menos os nossos principais conteúdos. Para isso, né, a gente utiliza a mobilização, né, a gente tem um material que são metas referência, que a gente faz uma crítica ao programa de metas, né, que é um instrumento que a gente acompanha bastante. Então, o quanto que a gente tem analisado que o programa de metas não consegue avançar na redução das desigualdades, aí a gente fez um trabalho com a Fundação Tide Setúbal, que também é uma outra parceira nossa, para pensar metas que deveriam ser referência para uma cidade menos desigual. A gente tem mobilização com a sociedade civil, com conselhos, com coalizões, e a avaliação do progresso da cidade, né, como eu falei, o próprio programa de metas, índices e relatórios. E aí a gente está avançando agora numa proposta de regionalização do orçamento, né? Então, como a Tauá trouxe muito bem, a gente tem as desigualdades que são gigantes no país, e na cidade de São Paulo isso não é diferente. Para que a gente mude isso, a gente acredita que políticas públicas são a solução, e para que as políticas públicas de fato cheguem, né, a quem precisa, né, os públicos prioritários, a gente precisa tratar o orçamento desigual também, né? Então a gente precisa olhar para o recurso público para o território que mais precisa, para os territórios que ainda não avançaram, e que demandam uma série de avanços em infraestrutura, que são estruturais, né, que são históricos na nossa cidade. E aí, vou trazer um pouco sobre o diagnóstico, né, e qual que é a sua utilidade em políticas públicas, né? Trazer um pouco essa questão conceitual. Bom, o diagnóstico ele pode ser definido como uma análise ou uma leitura de dados, né, que vai possibilitar a gente compreender uma determinada realidade social. Então, a gente vai conseguir olhar para aspectos sociais, econômicos ou do território a partir de um diagnóstico. Ele pode ser considerado um instrumento, né, e é um instrumento muito importante para a tomada de decisão, né, para decidir o que é prioritário, quais recursos devem ser alocados aonde, né. Então, ele vai transformar dados, né, que, falando bem grosseiramente, dados são um registro, né. Então, quando o censo te pergunta qual a sua idade, qual a sua renda, como você se declara, né, qual cor você se declara, isso é um registro, né. E um diagnóstico ele vai transformar essa série de registros numa informação que seja útil, né? Então, você vai fazer alguns combinados de dados para mostrar que a maioria das pessoas negras são as pessoas que têm menos renda, que é o que a Tauá trouxe. A maioria das mulheres negras são as que trabalham em empregos informais. Então, você usa, né, o diagnóstico, ele é um instrumento para que a gente
transforme dados que são inúmeros, né, que soltos podem não dizer muita coisa, em informações que a gente consiga entender e que a gente consiga trazer quais problemáticas devem ser focalizadas, né? E aí, trazendo as tipologias, né, de diagnóstico, os mais comumente usados, né, nessa área de políticas sociais, de problemáticas sociais, são diagnósticos socioeconômicos e o socioterritorial, né, que eu vou aprofundar um pouco mais. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, pode me interromper. Sou um pouco acelerada, então se tiver algum conteúdo que não está muito claro, eu posso voltar. Bom, então, um diagnóstico socioeconômico, ele vai contemplar informações como, né, características do público-alvo que vai ser atendido num projeto ou numa política pública, né? Então, idade ou faixa etária, né? Então, se é um público jovem, a idade que o IBGE considera de 15 a 29 anos, né? Ou de um público idoso, ou das crianças, enfim. Gênero, raça, cor, são as características desse público a ser atendido. Características educacionais, habitacionais e de saúde da população, que aí a gente consegue dialogar, né, com essa questão social mesmo, né, do público que vai ser atendido, e características econômicas mesmo, né, de oferta de emprego, de infraestrutura do território, de infraestrutura local, então seja acesso a transporte, acesso à internet, que é um grande debate, né, que a gente tem tido na pandemia, com essa questão da pandemia, tendências do desenvolvimento local, né? Então isso é super importante para a gente planejar políticas de desenvolvimento econômico ou projetos, né? Então esse é um território muito mais voltado a serviços, à cultura, a uma economia da noite. Então como que a gente projeta ações que vão ser prioritárias para aquele território, que vão fazer sentido para aquele território, né? Então o diagnóstico não é só o ponto negativo ali da coisa, mas é como que a gente também aloca as oportunidades desses territórios, né, e dessa população, para que a gente decida melhores projetos, para que a gente decida melhores políticas públicas, né? E aí, o diagnóstico socioterritorial, ele também vai contemplar informações como a característica do público-alvo, da população, que eu citei acima, mas aí ele vai trazer essa perspectiva do território, né? Então, ele vai desagregar essas características para o território e como isso se comporta em determinada localidade, né? Então, você tem um dado sobre a característica habitacional da população, isso vai ser muito diferente em determinada região da cidade, né? E aí, trazendo um exemplo, quando você olha para as questões habitacionais na cidade, se você pega um território que é mais distante dos grandes centros econômicos ali, que é a região central da cidade, as principais problemáticas que a gente vai levantar são habitações em área de risco, domicílios em favelas, um problema gigante da regularização fundiária, né, que é o poder ali do domicílio. Mas quando você vai no centro da cidade, você também consegue encontrar problemáticas habitacionais, só que aí é uma característica bem diferente, que está muito relacionado com o território, né, que são os cortiços, né, que a gente conhece bastante no centro da cidade. Então, você conhecer bem do território traz com que você entenda quais são as problemáticas principais e quais oportunidades também que aquele território concentra, e para você entender como que a população se relaciona, né? Tudo isso é muito dinâmico, então por isso que a gente traz essa importância do território para a gente fazer uma análise, né? E aí eu trago uma breve síntese, né, embaixo. Então, um diagnóstico territorial ele vai possibilitar que a gente compreenda uma realidade local, né? Então o diagnóstico ele possibilita que se identifique quais são as oportunidades e quais são as fragilidades de determinado território, né? Então, olhar para a oferta de serviços públicos, né? Como que isso se comporta, como que isso tem evoluído ao longo dos anos, como que as oportunidades locais nesses territórios estão colocadas. Então, essa é a grande importância de um diagnóstico territorial. Bom, e aí, né, estou falando de território, então vou explicar um pouco, bem grosseiramente, pessoal da geografia aí que me perdoe, mas bem grosseiramente sobre o desenho territorial, né, e como que isso está se relacionando com a cidade e com essa coleta de dados focalizados, né. Então eu trago primeiro essa fotografia do Brasil, né, essa figura em cinza,
Quando a gente fala de agregado, né, a gente está falando de dados unidos, né, de dados que não se dissipam. Então, quando eu falo de agregado brasileiro, eu estou falando da realidade brasileira, estou somando todos os dados do Brasil para ter uma informação ali. E aí esse processo de desagregação é o próprio recorte dentre os territórios, né, dentre as regiões. Então, os mais comuns, né, você tem recorte nacional, que é do Brasil, você tem recorte das macro-regiões, né, que a gente conhece bastante, que é a região norte, nordeste, sul e sudeste. Tem os recortes de unidades federativas, né, que são os estados, e aí eu trouxe a figura de São Paulo, que é onde a gente está localizado. Depois, né, em seguida, um recorte descendo o zoom, né, aumentando esse zoom para a cidade, né, a gente tem um recorte para cidades, né, para municípios, e aí eu trouxe a figura da cidade de São Paulo. E aí, antes de chegar, né, nessa desagregação de São Paulo, por que isso é importante? Né? Por que é importante a gente entender com esse zoom para as cidades, com esse zoom para os territórios? Porque, como a Tauá falou muito bem, a gente é um país muito desigual, né? E a gente não é só desigual no agregado Brasil, a gente é desigual dentre os territórios, né? Dentre as dinâmicas de cada território, né? E não é à toa que a gente vê, né, constantemente os dados da região norte e nordeste sempre tendo uma dificuldade aí com diversos dados sociais. Isso não é à toa, né? A gente tem uma estrutura histórica de desenvolvimento que esqueceu essas regiões na oferta de serviços, de direitos e de políticas públicas. Então, olhar com esse zoom, com esse grau de refinamento para os territórios, a gente consegue ver aonde está a prioridade do problema, né? Onde deve ser focalizado. E é muito diferente eu trazer que a média de escolaridade dos brasileiros é essa, mas quando eu desagrego a média de escolaridade dos brasileiros para a região norte, né, que é um dos maiores desafios que a gente tem em políticas públicas, isso é muito diferente porque a gente tem uma complexidade do território, de oferta de serviços. Então, é por isso que é muito importante a gente fazer esse zoom no território, né? E aí, voltando para São Paulo, né, essas duas figuras de baixo, elas trazem os principais recortes territoriais que a gente usa em dados na cidade de São Paulo, né? A laranjinha, a gente está falando de subprefeituras, né? Então, a gente, na cidade de São Paulo, a gente tem 32 subprefeituras que organizam administrativamente os recursos e as demandas da cidade. E depois, né, o menor recorte territorial que a gente tem em São Paulo, né, com dados disponíveis, são os distritos, né? Então, a gente tem 96 distritos na cidade de São Paulo, que aí a gente consegue entender um pouco mais quais são as diferenças, né? Qual que é as especificidades de Marcilac, quais são as especificidades de Tremembé, e aí a gente consegue entender qual é a prioridade aí de políticas públicas, de serviços que a gente precisa avançar. Eu coloquei ali embaixo, né, uma atenção que a gente precisa ter, né? Porque nem todas as cidades elas vão estar divididas assim, né? Então, acho que isso é bem importante trazer. A gente é um país com 5.500 municípios, então é muito grande, né? Uma realidade muito complexa, e cada município vai decidir mais ou menos como é mais adequado essa divisão do seu território, né? É claro que a gente tem o IBGE fazendo essa divisão, né? Então, se vocês forem procurar a divisão brasileira de dados, né? Se vocês precisarem fazer uma análise para outros municípios, o IBGE tem esse controle de subdistritos, de como que está dividido esse território, porque o IBGE faz o censo, né? Então, para que o IBGE faça essas comparações com realidade, então isso já é feito, só que nem todos os dados de políticas públicas estão desagregados nessa forma, né? Então, isso é um privilégio da cidade de São Paulo, né? Que a gente tem um avanço importante na área de dados, né? Acho que isso é importante de destacar, que nem todas as cidades conseguiram avançar nesse sentido. Então, enfim, esse é o panorama, né, da desagregação territorial, que eu posso voltar mais, né, com mais profundidade, caso vocês tenham alguma dúvida. Bom, passando agora para uma próxima parte, né, que é a proposta dessa apresentação, e os indicadores no diagnóstico, né? Por que a gente tem que falar de indicadores? Qual que é o papel deles dentro de um instrumento como um diagnóstico?
E aí, trazendo bem brevemente, né, o que é um indicador social, né, para que ele serve, em que ele contribui. Então, bom, basicamente, o indicador social ele pode ser entendido como uma medida ou uma forma de transformar uma ideia ou um conceito complexo ou mais abstrato, né, e entre aspas. Então, como que a gente transforma um conceito tão abstrato, né, que é desigualdade, por exemplo, que é discriminação de gênero, discriminação de raça, numa informação que pode ser mensurada, que pode ser quantificada. Do que eu estou falando, né? Então, trazendo um exemplo, indicar que os recursos públicos eles deveriam, né, ser priorizados aos mais pobres ou mais vulneráveis pode ser muito abstrato quando a gente vai alocar uma política pública, né? Tá, legal, mas como que a gente faz isso? É muito diferente quando a gente indica que os recursos devem priorizar de acordo com alguns critérios, né? Então, um dos critérios para eu alocar os recursos vai ser olhar para as pessoas que estão em situação de extrema pobreza. E aí é um indicador que considera pessoas que estão abaixo de meio salário mínimo por pessoa, né? Que é o Bolsa Família, algumas políticas sociais. Então, é um critério de eu priorizar um recurso ou uma política pública para as pessoas mais vulneráveis ou para as pessoas mais pobres, né? Um outro critério possível eu quero alocar uma política pública em pessoas mais vulneráveis e mais pobres, então um critério é olhar a proporção de habitantes, né, ou a quantidade de habitantes que habitam em regiões com maiores índices de vulnerabilidade. Então, você tem indicadores já prontos, né, que é o IDH, o índice de Gini, você tem, em São Paulo você tem o IPVS, né, que é o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. Então, ele faz um ranking, né, dos territórios que são mais vulneráveis e menos vulneráveis, uma série de indicadores de renda, de raça, de infraestrutura, de uma série de categorias, e aí eles classificam, né, os territórios que estão ali na faixa 5, que são os mais vulneráveis, você tem os piores indicadores, né, as piores médias. Isso ajuda a gente a identificar onde tem que ser alocado, né? Eu vou abrir uma UBS, mas eu quero que priorizar as pessoas que têm menor condição de saúde ou de habitação, porque isso está relacionado. Então, eu vou olhar para o território que está no IVS 5, que aí é um critério de eu priorizar essa população, né? Ou se eu vou abrir um EJA, né? Vou abrir uma escola EJA, qual que é o critério que eu vou adotar? Eu vou olhar a proporção da população que é analfabeta ou que tem uma baixa quantidade de anos de escolaridade, para que eu incentive essa população a avançar, né? A gente sabe que escolaridade e renda está muito relacionado, né? Tem vários estudos que pautam isso, principalmente em países muito desiguais como o Brasil. É claro que você tem uma série de variáveis que também influenciam, né? Gênero e raça, nem sempre ter muitos anos de escolaridade significam que você vai ter um acesso à renda, porque você tem variáveis de discriminação, de trajetórias complexas que o país enfrenta, mas ainda assim a escolaridade é um fator muito importante de mobilidade social, né, de mobilidade de renda. Então, como que você transforma critérios e conceitos muito abstratos em categorias mensuráveis, né, quantificáveis, que a gente consiga tomar uma decisão em cima disso. E aí, por fim, né, trazendo uma pequena síntese, essas são formas de qualificar o como e para quem devem ser priorizados os recursos e ações políticas públicas, né? Então, os indicadores, eles vão contribuir de uma forma concreta em identificar qual que é a gravidade de carências e de demandas que uma população precisa, né? Então, ele consegue quantificar, né? Então, você tem muitas pessoas em situação de extrema pobreza, mas você tem um território que está a 60%, 70% da população nessa condição. Então, é uma prioridade que a gente faça um investimento grande em ações e políticas públicas naquela região. Então, esse é basicamente um conceito de indicadores, né, para que eles servem, como que a gente pode utilizar. E aí, né, trazendo um exemplo, né, então, um exemplo de um diagnóstico socioterritorial, para que a gente consiga pensar, né, e tirar isso do abstrato, eu trouxe o mapa da desigualdade, né, que é um dos produtos que a gente trabalha, e aí trazendo basicamente o que ele significa, né, ele é lançado desde 2012, ele traz dados sobre os 96 distritos da cidade de São Paulo,
e tem indicadores de diversas variáveis, utiliza fontes públicas de dados oficiais, e ele é importante para a tomada de decisão e planejamento, né? Então, a gente apontar para a gestão pública aonde são os distritos com maior incidência, né, maior quantidade de adolescentes grávidas, é muito importante porque você tem uma política, uma ação de planejamento familiar focalizado nos jovens, né? Então, como que a gente utiliza um diagnóstico para que a gente provoque, né, as políticas públicas para onde é para onde é a necessidade, para onde é prioritário, né? E aí eu trouxe alguns dados, né, de exemplos, só para a gente ter um pouco de ideia, né, dos indicadores possíveis. Então, a gente traz primeiro um panorama sobre a população, né, então, conhecendo a população de São Paulo, então, onde se concentram mais pessoas, né, onde tem a maior quantidade de pessoas, e esse é um indicador demográfico, né, a gente não tem um juízo de valor, não é necessariamente ser bom ou ruim ter muita gente, mas isso indica aonde você tem mais demandas por políticas públicas, né? Então, no Grajaú vai ter mais demanda por escolas, vai ter mais demanda por acesso a transporte, porque você tem um volume maior de pessoas, né, morando ali. Em seguida, a gente faz um recorte, né, pela população preta e parda, que aí indica, né, você pode cruzar com diversas variáveis esse indicador. Então, qual que é a quantidade de pessoas que se autodeclaram preta e pardas nos distritos em relação ao total da população, né? E aí não é um juízo de valor, né? Não necessariamente Jardim Ângela é ruim porque tem mais pessoas negras e Moema é melhor ou vice-versa. Não é utilizado para isso, né? Mas ele ajuda a indicar o cruzamento com outros indicadores, né? Então, quando você faz um cruzamento que no Jardim Ângela tem mais pessoas negras e essas pessoas negras, e no Jardim Ângela concentra-se maiores índices de homicídio, maiores índices de violência, maiores índices com renda menor, renda familiar menor, você consegue fazer uma relação, né, com as evidências que os estudos trazem, né, que a população negra tem uma série de desigualdades recaindo na questão de raça-cor. Então, é um indicador que a gente consegue fazer associação com uma série de outros dados para que a gente indique, né, as prioridades. Em seguida, a gente traz um indicador de população jovem, né, onde se concentra a maior parte da população jovem. Isso é importante para indicar. Oi, desculpa. Desculpa te interromper. Uma das coisas que falta também nessas análises de diagnóstico, quer dizer, como é que os números absolutos estão sendo relacionados, né? Então, por exemplo, no seu gráfico inferior esquerdo, né, de população preta e parda, Tá. seria interessante, quer dizer, colocar aqui também qual é o número de população que se declara branca, né? Porque nesses casos, por exemplo, Jardim Ângela, a gente sabe que ele tem um adensamento populacional muito maior do que, por exemplo, Moema, tá? Uhum. Não é que eu estou dizendo que o dado não é verdade, né? Só que assim tem um outro dado que é fundamental a esses dados relativos, que é qual é o adensamento populacional desse território, né? Então, é muito importante na hora de dar esse diagnóstico, quer dizer, apresentar os dados contraditórios e contrapostos para que esse número relativo, né, ele não seja tendencioso. Sim, né? sim. Então, existem outras causas, né, de que essa população preta e parda é tão superior à Moema. Sim, a relação entre população preta e parda e a população branca, ela é muito maior no Jardim Ângela, né? Mas essa grande diferença não se dá só por isso, ela se dá também pelo adensamento populacional. De certa forma, a gente resolve um pouco esse viés, porque a gente faz o cálculo em relação ao total da população do distrito, né? Então, por exemplo, Jardim Ângela tem muitas pessoas se declarando negras, pretas ou pardas, muito mais do que Moema, né? Porque também é um distrito muito maior, mas quando a gente faz esse cálculo em relação ao todo da população, isso se equilibra, né? Eu não estou falando numa relação de um distrito maior com um menor. Então,
é uma relação entre uma parte e o todo, né? Então, a gente consegue controlar um pouco esse viés quando a gente faz o cálculo para o todo, né, da população. A gente não faz só em relação a pessoas brancas, é em relação a todo mundo. E aí eu acho que isso acaba equilibrando um pouco o viés. A gente só não faz, né, a gente só usa números absolutos ali, que é na população total, porque a gente não tem com o que relacionar, né? A gente só mostra, não dá para fazer a relação da população total em relação à população total, que daria 1. Mas a gente busca corrigir esse viés, porque sim, isso que você falou é muito importante. Você trazer que essa população é mais jovem, né, que é a questão dos jovens, ou tem mais mulheres, isso pode ser porque o distrito também tenha muito mais pessoas morando lá. Mas quando você faz o cálculo em relação ao todo do distrito, você dissipa um pouco esse viés, porque eu estou fazendo esse equilíbrio aí, né? Eu estou fazendo em relação ao todo do distrito, de cada distrito, e não, enfim, não uma causa isolada. Então, acho que é importante essa observação, mas a gente consegue corrigir quando a gente olha para o todo. Não sei se alguém mais tem algum comentário. Tá, então eu vou continuar, só para a gente também não se alongar muito e conseguir ter mais debates e perguntas, né? Aí um outro indicador, né? Eu tentei trazer um pouco com aquela categoria de diagnóstico socioeconômico e socioterritoriais, até para a gente conseguir fazer associação. Não necessariamente está assim no mapa, né? A gente faz uma organização por temáticas, por áreas temáticas, para ajudar também na visualização, mas aqui a gente, né, consegue captar algumas características da população, né, nos indicadores de população, e algumas características socioeconômicas da população, só que aí a gente faz o recorte para a região, porque o nosso foco no mapa é o território, né, um diagnóstico socioterritorial. Então, a gente traz também o dado de renda média familiar mensal, né? Então, a gente faz uma média ponderada, né, soma todas as rendas familiares, qual que é essa média por distrito, né? Então, a gente consegue ver essa desigualdade quando a gente faz essa relação então, somando todas as rendas das famílias do distrito de Alto de Pinheiros, né, e fazendo a média, então, você faz uma média ponderada, né, porque tem famílias que ganham muito e famílias que ganham muito menos, então a gente faz um peso, né, para que isso não tenha um viés também, e aí fazendo o mesmo com todos os distritos, né, mas aí a gente traz essa relação do maior e do menor, que é uma forma de trazer a desigualdade, né, então quantas vezes o menor cabe dentro do maior, né, quantas vezes a renda de lajeado é menor do que a renda das famílias do território de Alto de Pinheiros, né, e aí a gente faz a soma, de novo, de todas as rendas familiares do distrito de lajeado, né, e faz uma média ponderada também para evitar esse viés, para fazer essa relação. Então, isso indica o poder econômico e aquisitivo dos territórios, e aí só um parênteses, né, isso ajuda a gente a indicar quais são as demandas por políticas públicas, né, então você ter famílias, né, com menor renda mensal, de certa forma, são famílias que vão demandar mais políticas públicas, né? Mais serviços públicos. Você tem um menor poder aquisitivo para ter acesso a serviços particulares, a serviços privados, né? Então, isso ajuda a indicar onde deveria ser o foco de oferta de serviços, porque a gente também está falando de poder aquisitivo mais baixo das famílias, né? Bom, e aí, né, só não vou ficar me aprofundando, a gente tem os indicadores mais socioterritoriais, né, que combina território e as características sociais, né, então algumas relações que o território, né, umas dinâmicas territoriais influenciando nos indicadores, claro que não é só isso, né, tem uma série de outras variáveis que a gente precisa considerar, não é só porque é o território X que acontece isso, tem uma série de características comuns ali que também precisam ser considerados, né? Então, a gente traz os indicadores de domicílios em favelas, né? Então, do todo de domicílios que existem naquele distrito, quantos são domicílios em favelas, né? E a gente faz uma proporção. E aí a gente tem o Jardim São Luís, né? Com o maior número, e tem vários distritos que não tem, né? Que são 0. Depois a gente tem um indicador de gravidez na adolescência, né, que é um indicador bem interessante para a gente falar de juventude, que a Tauá trouxe bastante. Então, em relação a todos os nascidos vivos, né, todas as crianças que nasceram aqui em determinado território, em determinado período de tempo,
quantos eram de mães com menos de 19 anos de idade, né? Então, a gente consegue fazer esse indicador da gravidez na adolescência, da incidência de gravidez na adolescência em determinado território, e isso indica políticas públicas. E aí, trazendo um pouco o que a Andrea trouxe, né, que é bem importante da gente ressaltar, que vem algumas perguntas em relação a isso, né? Então, será que um território mais jovem não teria mais incidência de gravidez na adolescência, porque tem mais pessoas jovens? Acho que isso pode, de certa forma, influenciar, né? Porque você tem mais pessoas jovens, logicamente você tem uma probabilidade maior de você ter uma gravidez na adolescência mais recorrente. Acho que isso pode influenciar de certa forma, mas quando a gente faz o recorte por faixa etária, eu estou pegando só uma parcela ali, né, em relação ao todo. Então, eu estou pegando só a faixa etária dos mais jovens, eu não estou pegando todo mundo, né? Então, eu estou olhando só para aquelas pessoas que têm a faixa etária de 19, menos de 19 anos, para que a gente consiga também equilibrar um pouco esses viés. Esses viés enfim, do dado, né? Da própria característica da região, né? Você tem territórios mais jovens que outros, enfim. Bom, e aí a gente tem alguns outros, né, que é o tempo médio de viagens ao trabalho por transporte público, né, a gente faz uma média do tempo que as pessoas demoram, né, para chegar no trabalho, né, utilizando o transporte público, e aí a gente tem uma concentração muito maior nas regiões ali da região sul, né, nos extremos da cidade, né, isso está muito relacionado à oferta, né, e à qualidade dessa oferta de transporte. E também tem um indicador de violência, né, de feminicídio. Esse é um indicador bem complexo da gente mobilizar, né? Acho que cabe esse parênteses. Você tem muita subnotificação, né, dos dados. Você ainda tem uma disputa aí do conceito de feminicídio, né? A gente pega os dados do DataSUS, mas ainda assim a gente tem uma complicação nesse tipo de dado. E você tem uma dificuldade de falar que é uma questão territorial, né? Porque isso é muito móvel, né? A gente todo ano muda muito quais são os territórios que mais acontecem homicídio, feminicídio. Então é bem importante a gente trazer que essas questões de gênero tem uma dificuldade aí da gente pautar o território, né? Acho que reforça bastante a questão da desigualdade de gênero, né? O fato de ser mulher já te incorre de sofrer violência. Então a gente traz essa perspectiva, né? Não sei, acho que alguém comentou no chat, deixa eu... alguém falando do conteúdo. Bom, eu vou caminhar mais para o final, para a gente poder discutir, também não ficar todo mundo cansado, deixa eu... Tá. Então, caminhando aqui para o final, né, da minha apresentação, eu vou falar um pouco das principais fontes de dados, algumas diferenças, depois eu posso até compartilhar esse conteúdo, que está tudo linkado, e aí vocês podem, né, passear aí nas fontes de dados, explorar um pouco mais. E aí eu trouxe uma lista, né, dessas principais, trago como pioneira, né, o censo demográfico, a Tauá falou bastante dele. Eu acho que cabe reforçar, né, essa importância do censo demográfico. É ele que vai trazer diversos dados que a gente tem, né, e não só dados do Brasil. O censo demográfico ele consegue fazer um cálculo de quadras, né, então ele faz um cálculo de territórios muito menores até do que os distritos. Para quem sabe, né, trabalhar com a manipulação não é tão simples, mas a gente tem o CIDRA, que é do IBGE, não sei se eu vou conseguir abrir aqui. Deixa eu ver se vai, só para vocês verem. Ixi, deixa eu ver se abre. Não sei se vocês conseguem ver, mas esse é o CIDRA, né, que é o centro de dados, né, o sistema de dados do IBGE, e aí a gente tem todas as pesquisas, né, os indicadores. Quando a gente vai falar do censo, a gente vai em população, vai no censo demográfico. Eu só vou mostrar a carinha, depois eu saio, só para a gente também... Paloma, não está aparecendo, não sei se para os demais, mas aqui ainda continua no seu slide. Tá, então peraí. Tá. Tem uma mágica aqui. Tá, agora tá aparecendo? Isso, agora sim, agora sim. Tá, eu vou mostrar só a carinha para vocês se familiarizarem, mas ele não é um sistema tão simples de operacionalizar.
Mas, enfim, é importante vocês conhecerem, né, essa ferramenta. Então, o último censo demográfico que a gente tem, de 2010, né, a gente teve, foi adiado, né, o de 2020, parte por conta da pandemia, mas parte também é por conta, acho que acho que eu posso trazer isso aqui, né? A gente tem historicamente, né, tem tido uma trajetória nos últimos anos de desmobilização do próprio censo, né? O IBGE, né, perdendo servidores, né? Você não tem novas contratações, os recursos vêm diminuindo muito ao longo dos anos, então isso, claro que isso é aprofundado com esse governo, né, esse governo federal. Com a questão da pandemia, isso complicou, né, para coletar os dados tem uma complexidade, mas isso não é novo, né? Então acho que é importante trazer essa fragilidade do censo ao longo dos anos. Isso vem acontecendo e não é de agora, né, com a questão da pandemia, por exemplo. Bom, e aí entrando, né, nos dados, a gente pode escolher, né, vou colocar aqui características da população e dos domicílios, e aí a gente vai ter uma série de tabelas aqui. E aí aqui tem falando qual que é a desagregação, se é território, se é grande região, se é estado, município, enfim, tem um monte de recorte. E tem aqui qual que é essa variável, né? Qual que é a população residente, por situação do domicílio, por sexo, por idade, por condição do domicílio e por quem compartilha a responsabilidade. Então, ele é bem detalhado, né? E aí vocês abrem a tabela, eu vou abrir essa primeira só para todo mundo ver. Aí ele carrega, ele é bem pesado, porque é muito dado, e aí a gente vai escolhendo, né, qual que são as variáveis, qual que é o recorte de idade que a gente quer, se é homem, se é mulher, se é todo mundo, quais outras categorias, né, que a gente quer escolher. Depois que a gente escolher tudo, né, escolher se é Brasil, se é grande região, ele vai carregar, a gente escolhe se eu quero norte, nordeste, a gente pode baixar. Aí a gente põe para download e ele baixa numa planilha para que a gente consiga trabalhar com os dados, ou a gente pode visualizar, que aí ele dá uma tabelinha, estava selecionado antes, tá? Para esse que tá Aracaju e Campinas. Mas aí ele dá uma tabela, né, das categorias que a gente escolheu. Então, ele é uma ferramenta bem interessante para a gente trabalhar com dados do censo. Não é tão fácil a gente baixar aquelas tabelas gigantescas, né? E eu acho que é importante ressaltar que nem todas vão abrir no Excel, porque é muito dado, é muito pesado. Então, é uma ferramenta muito útil para que vocês, para quem for trabalhar com isso, consiga, enfim, trazer dados de uma forma mais simples, né? Bom, eu vou voltar aqui para a apresentação, eu não vou entrar em todos, tá? Porque senão a gente vai ficar um dia inteiro aqui passeando por dados, e aí eu vou trazer geral, né? Então, o censo demográfico vai ter dados do país inteiro, ele tem um recorte não só por distrito, né? Então, ele tem micro recortes, né? Tem recortes do bairro, tem recortes de quadra, só que para isso precisa ter um conhecimento um pouquinho melhor sobre como que você faz as agregações, porque não é tão simples. Então, a gente sempre recomenda que vocês, para São Paulo e para a grande maioria, vocês usem até distrito ou subdistrito, porque é um recorte já tem um cálculo ali feito, né? Então, é uma recomendação. Eu trouxe aqui do portal da transparência, né? Então, se vocês forem trabalhar com algum dado sobre contrato, sobre orçamento, sobre, enfim, uma questão mais financeira, né? Então, está lá no portal da transparência da prefeitura, você tem muitos dados, você tem gráficos, tem formas de visualização. Aqui é o portal de dados abertos da Prefeitura de São Paulo, quase todos os municípios têm um portal de dados abertos, que está organizado por temática, né? Então, quais são os dados da educação, quais os dados da saúde, da habitação, enfim. Tem essa plataforma que é muito legal, que é o Observa Sampa, que é um observatório de indicadores da cidade de São Paulo. Ele tem uma interface bem parecida com o portal de dados abertos, só que aí ele já vem um indicador. Então, acho que pode ser bem legal vocês irem depois passear, conhecer, porque já tem um indicador pronto, né? Ele está desagregado. Alguns estão desagregados por distrito, por subprefeitura, para o município todo. Então, é bem interessante. E ele tem uma ficha do indicador, né, numa caixinha explicando o que está calculando.
Então, esse cálculo é o número de mulheres negras em relação, enfim, é só um exemplo, mas ele tem uma ficha do indicador, que eu acho que é uma outra dica legal de dar para vocês, né? Então, se vocês tiverem dúvida, né? Mas o que esse dado fala? O que esse indicador está falando? Olhem a ficha do indicador, né? Mais informações, que é qual que é o cálculo ali que ele está fazendo para ajudar e vocês também entendendo do que a gente está tratando ali naquele indicador. E aí, esses são outras plataformas, né? 2 plataformas que a gente da Rede Nossa São Paulo tem, que é o Observatório Cidadão e o Observatório da Primeira Infância, também é uma plataforma de dados, de indicadores prontos, organizados por temáticas da cidade, enfim. O Observatório Cidadão ele tem outras cidades também que alimentam, se eu não me engano, BH e Brasília também alimenta alguns dados lá. E ele é bem parecido com essa interface do Observa Sampa, né? A gente até fez uma parceria com a prefeitura para a gente avançar na programação dos dados, e o da primeira infância também é bem parecido, só que aí ele vai trazer uma focalização para as demandas de primeira infância, né? Então faz recorte por faixa etária, né? Neonatal, de 0 a 3 anos, de 0 a 6, então a gente traz essa focalização. E aqui eu deixei o link, né, do mapa da desigualdade, tem todos os mapas que a gente tem de todos os anos, que pode ser útil para vocês também olharem, né, ver o que dá para aprofundar, os gargalos, acho que é bem legal que a Andrea trouxe, né, qual é a limitação desse indicador? Olha, isso aqui não fala da realidade, o meu projeto fala muito mais, então vou aprofundar com base nisso, vou chegar com um dado mais preciso. Acho que ter esse olhar crítico também é muito importante, né? E acho que de maneira nenhuma, né? A gente tem que ter esse apego, né? Eu não tenho esse apego, acho que ninguém da Rede Nossa São Paulo tem com os dados. É muito importante ouvir essas críticas para que a gente qualifique mesmo, né? As informações, para que a gente avance. E o conhecimento de quem está no território é primordial, né? Para que a gente consiga refinar essas informações. Bom, e aqui só trouxe uma conclusão geral, só para a gente também ter algum insumo para discussão, né? Acho que já está todo mundo cansado de me ouvir, mas só uma conclusão bem pontual, né? Qual que é a importância dos diagnósticos, né? Então, acho que uma metáfora, né? Uma analogia que a gente que trabalha com diagnósticos, com os dados, a gente gosta muito de trazer. Um diagnóstico ele pode ser compreendido como uma fotografia, né? É uma foto de como determinada realidade social está, né? Eu tiro uma foto em determinado período de tempo, em determinado território, de como que essa realidade social está, né? E ele possibilita indicar o que deve ser priorizado, né? Quais políticas, quais investimentos públicos devem ser priorizados de acordo com essa realidade aí que foi mostrada. Os indicadores sociais, eles são essenciais, né, para a gente conseguir construir um diagnóstico, eles são muito importantes, porque eles possibilitam mensurar conceitos abstratos, e aí eu acho que cabe um parênteses, né, que eu acabei não trazendo, acabei focando bastante em dados quantitativos, né, mas é muito importante os dados qualitativos também, né, pesquisa de percepção, estudos de caso, conversa com as famílias, a visão das pessoas, que a Tauá trouxe muito bem no final. Uma coisa não exclui a outra, acho que é muito importante a gente ter isso com a gente, desculpa. São complementares, é muito importante que a gente ouça as pessoas, que a gente entenda quem está no território, que a gente tenha esse diálogo, né? Dados sozinhos não falam tudo, né? Eu acho que isso é bem importante da gente trazer, eles são limitados, eles têm um viés, né? Quem está por trás não é isento, não é porque eu trabalho com os dados que eu sou isenta de informação, isenta de percepção e de olhar, né? Então acho que isso é bem importante, que dados quantitativos e qualitativos eles devem sim ser complementares e são muito bem-vindos quando isso acontece. E por fim, né, o território, né? Essa importância do território e as múltiplas cidades que a gente tem, não só na cidade de São Paulo, mas nas diversas cidades que a gente tem aí no Brasil, né? Então é crucial, né, a gente olhar para essa diversidade dos territórios para entender quais são as principais demandas e quais as vulnerabilidades que estão ali, para que a gente, de fato, entregue políticas públicas que vão ser úteis para aquela população, né? Que a gente entregue projetos sociais que vão fazer sentido para aquelas pessoas do território, né? Que seja algo que esteja baseado em dados, em evidências, para que a gente justifique por que aquilo é prioritário, que a gente saia desse modus, né, de estar na cabeça do gestor ou estar na cabeça de quem toma a decisão. Não, isso
está baseado em alguma coisa, né? Está baseado em evidências. Bom, era isso, queria agradecer, né? Esses são os nossos dados para quem quiser conhecer mais do site, os nossos materiais, mandar dúvida, a gente, quando tem tempo, responde, quando alguém pede um dado, a gente tem tempo, a gente manda, a gente explica, então, se estiver fazendo um projeto, tem uma dúvida, como que eu faço? Pode mandar para a gente, para o nosso e-mail, para as nossas redes, que a gente sempre que consegue responde, encaminha vocês. Bom, é isso, eu só tenho que agradecer, eu vou parar aqui de compartilhar e quem tiver dúvida, crítica, comentário, a gente está aí. Muito obrigada. Fantástico, fantástico, muito bom. Estou aqui babando, né? Babando. A voz está meio falhando, mas vamos lá. Então, eu sou a Lânia, né? Sou da Macambira Sociocultural, sou uma das iniciativas que compõem aí o edital Atuação Perifasul e que tem o Espiral do Conhecimento como fazer aí, complementar, e que traz as temáticas que são trazidas para esse espaço são temáticas, são pontos que foram compartilhados, que foram levantados pelos participantes desse edital. Então, mapeamento e diagnóstico é uma coisa que realmente a gente entende de extrema importância e necessidade, e que a gente não tem, apesar de estar aí, a gente não sabe muito bem como tratá-los, como dialogar com isso, né? E eu quero falar da minha experiência, que desde o final de 2017 eu paquero e dialogo com a Rede Nossa São Paulo. O Américo, eu tive a oportunidade de ter o Américo aqui no meu quintal, né, no quintal cultural, trazendo o mapa, então foi uma coisa bem pequenininha, mas a disponibilidade foi fantástica, sabe? E fantástica e assustadora, porque a gente juntou aqui coisa de 10, 15 iniciativas, e quando o Américo abriu aquilo e falou desse mapa e falou dessas desigualdades, a gente foi a sensação de que, caramba, onde isso está, que a gente sabe, como é que vocês sabem disso, com quem vocês falaram isso, porque a gente sabe, e isso não é só uma sensação, é real, né? É real. Quando a gente vê sistematizado, né? A gente vivencia isso aqui, mas vê isso não validado, mas sistematizado por instituições, né? Por iniciativas como a que você, Paloma, a Rede Nossa São Paulo está trazendo, e você, Tauá, Oxfam, estão trazendo. Isso é assim da gente falar, peraí, né? A gente está... A gente está no caminho certo, mas a gente precisa agora unir, né? Unir essas forças, esses saberes. Mas o que eu falo aqui é da disponibilidade. Então, isso lá em 2018, o Américo veio, sentou, a gente fez um de comer, um de beber. Foi muito gostoso. E ter isso aqui com a gente, ter isso, porque aqui está no espaço virtual, mas ter isso aqui na rua, na casa, no espaço que é nosso, nos conecta, nos permite realmente dialogar. Então, e agora, mais uma vez, né, o primeiro contato que foi feito, a Paloma falou, não, vamos embora, isso, e a mesma coisa aconteceu com a Tauá. É uma riqueza o que vocês trazem, e é nosso, né? É tudo nosso realmente. Todas essas iniciativas, todos esses fazeres que estão aqui nos territórios, no Capão Redondo, no Campo Limpo, no Jardim Ângela, que estão compondo esse edital e não estão compondo esse edital, vivenciam de alguma forma todas essas desigualdades e todas essas necessidades de transformação. E isso vem palpável nos projetos que nós escrevemos. E é de extrema importância a gente degustar, beber nessa fonte sistematizada que vocês oferecem e enriquecer e potencializar os nossos projetos, as nossas propostas, que são maneiras de enfrentamento a essas desigualdades nos territórios, né? Mesmo que seja micro, mas quando a gente olha, que nem a gente está olhando aqui para o próprio edital Atuação, isso se torna coletividade. Então, é um diálogo realmente, né? A gente
ter essa parceria, ter esse diálogo, e já quero me colocar à disposição, e acredito, convido e estimulo a todos a se colocarem à disposição em continuar o diálogo com a Rede Nossa São Paulo, com a Oxfam, para trazer esses dados mais na minúcia, essas dores na minúcia do que a gente pode contribuir, do que a gente pode colaborar, para que esses dados, essas informações se tornem mapas e se tornem enfrentamentos de melhoria de vida para os nossos territórios, assim. Então, pode chegar junto, porque nós vamos chegar junto. Paloma, Tauá, eu sou daqui, sou pedinte, viu? Sou pedinte e colo junto mesmo. E sei que aqui tem mais um monte de gente. Extremamente agradecida e honrada por esse momento aqui. Vou aproveitar a deixa. Cheguei um pouquinho atrasado. Bom dia a todos, todas. Tudo bem com vocês? Estou aqui na correria. Já vou aproveitar, já pedindo ajuda para a nossa rede. A comunidade de Jerusalém aqui amanheceu pegando fogo. Foram 7 famílias que perderam tudo que tinham dentro de casa, e a gente está se organizando junto com o Projeto Sonhar, parceiros, para conseguir mobilizar para ajudar essas famílias. Bom dia, Paloma. Bom dia, Tauá. Tauá é parceira das antigas. Eu saio gritando para o mundo inteiro que eu fui a primeira pessoa que pisou no escritório Oxfam Brasil. Estava com as caixas ainda lá. Uma amiga de longa data, que vem desenvolvendo vários trabalhos com a gente, que tem um trabalho muito, muito rico em várias frentes, né, mas principalmente na perspectiva de juventude. A Rede Nossa São Paulo também, que a gente já teve junto na pesquisa Ir Bem, lá com a Visão Mundial em 2015, fizemos maior barulho no auditório, e muito feliz por essas trocas. Estava sentindo falta de conseguir me conectar aqui, a correria, estava sempre assistindo as gravações depois, mas estou feliz demais pela riqueza desse encontro aqui. Bom dia para vocês. Meninas, deixa eu já aproveitar que rolou lá no chat, se vocês vão disponibilizar essas apresentações. Essa gravação ela vai estar disponível pelo YouTube, mas se vocês puderem, esses slides que vocês apresentaram, se vocês puderem compartilhar, depois mandar para mim ou para a Diandra por e-mail, para quem solicitar, a gente poder compartilhar. A gente entende que é um material que foi construído para isso, mas ele serve aí de estímulo, sabe, de provocação e de norte, principalmente os referenciais, Paloma, que você trouxe aí de pesquisas, né, de sites de pesquisa, mesmo que seja bem difícil, né? Eu fiz técnico em gestão pública e a gente passou por isso e parece que o negócio está lá, mas não tão fácil para você acessar. Está lá, vocês querem? Está lá. E ter esses links, isso disponibilizado é extremamente importante. Com certeza, assim, vou mandar para vocês tudo por e-mail, para todo mundo. Eu acho que isso que você trouxe, né, por último, é um ponto super importante, né? A gente tem uma dificuldade em transparência ativa ali pelo poder público, então, tem muito dado, é só você ir atrás, mas você tem uma dificuldade na linguagem, né? O que a gente olha, então, algumas dicas, né, que eu coloquei ali, olhar a ficha do indicador, olhar observatório de indicadores, depois dar uma olhada no mapa, o que ele traz, que dado é esse? Tentar fazer sozinho e criando os seus dados, tem muito dado que já está pronto. Acho que é super importante para ir aprendendo, né, para ir adquirindo esse conhecimento, não ficar uma coisa concentrada em uma ou outra organização, no poder público, como que vocês falam, olha, isso aqui vocês não olharam, isso aqui precisa ser visto. Então, com certeza, a gente disponibiliza o material, acho que é super importante vocês passearem. Tem o dado do feminicídio, né? Ele é muito maior, né, do que está ali, porque você tem um problema jurídico na identificação do que é feminicídio. Então, por exemplo, tem uma mulher aqui embaixo que morreu.
e foi por uma violência, foi por uma agressão, mas isso só vai ser detectado lá na frente, né? Mas inicialmente esse dado não é feminicídio, que é um absurdo, né? Então, além da subnotificação das mulheres e de quem sabe que está acontecendo feminicídio, além disso, o sistema jurídico não está pronto para esse tipo de quantificação de um evento criminal tão relevante, ainda mais em tempos de pandemia, né? Eu tenho uma questão, e que foi uma questão que rolou para a elaboração, para a construção desse encontro, né? Os espirais do conhecimento, a gente procura trazer nomes da ponte para lá, né? Instituições maiores, que têm aí esse nome reconhecido, e também nomes mais do território, né? Nomes que são nossos, que estão... Então, a gente veio falando sobre organização de equipes. Então, a gente trouxe um profissional da gestão, disso, com vivências em empresas internacionais ou grandes empresas, e um gestor de uma instituição do território. E para a construção desse espiral, a gente também procurou alguém que falasse de mapeamento e diagnóstico no território, aqui no nosso território, na Zona Sul, né, de maneira ampla. E a gente não conseguiu. Eu tinha um nome, mas foi muito difícil por conta do contexto, eles estão com outras prioridades e não consegui trazê-los. E eu sei que é um nome de uma instituição que sempre fornece, sempre está em diálogo para as construções de política, fornece informações para construções de políticas públicas, principalmente municipal e outras esferas. Então, é bacana, Paloma, Rede Nossa São Paulo e tal, a Oxford, se vocês pudessem se for o caso, se vocês tiverem, nos orientar, nos indicar com quem vocês conversam quando vocês vão fazer esses levantamentos desses dados nos nossos territórios, esses micros, sabe? Quem é essa instituição, esse coletivo que tem esse fazer no micro, sabe? Isso para a gente é muito importante, a gente identificar, reconhecer e dialogar, sabe? Porque é isso, quando você fala no Jardim Ângela, tem esses números, sim, é um mapeamento, é uma pesquisa, mas muito provavelmente vocês dialogam com instituições que têm essa expertise. Se vocês pudessem nos compartilhar isso, eu, pelo menos, e acredito que vários aqui, é extremamente importante o nosso diálogo, a nossa identificação, o nosso reconhecimento e diálogo com esses fazeres nos nossos territórios, sabe? É muito importante, para que os nossos projetos também possam dialogar e beber junto com essas iniciativas. Foi uma coisa que eu fiquei doída, gente. Fiquei bem doída de não poder trazer um nome nosso aqui, sabe? Falei, me senti incapaz. Acho que só respondendo bem rápido. Acho que tem que sair, né? Então, acho que se você quiser, talvez se despedir, porque ela escreveu aqui que precisa sair, né? Para a gente escutá-la. Eu vou fazer uma despedida, um pedido de desculpas por estar na correria, né? A gente também está fechando outro projeto, que é o Juventudes nas Cidades. Então, tudo cronometrado, junto com maternidade, junto com arrumar casa, junto com como vocês também estão vivendo, né? Vocês sabem bem como é que é. Mas, assim, queria agradecer de coração esse convite, agradecer muito a Fundação Alphaville, a BH, o Instituto também Jatobá, toda a articulação Perifa-Sul, agradecer a Paloma também, que dividiu esse espaço comigo, foi muito bom estar com você, Paloma. Agradecer ao André, que é culpado, né, que ele vai falando de mim por aí, indicando, mas é um super parceiro, somos parceiros da TV Doc já há mais de 5 anos, a gente aprende bastante com o coletivo, depois faz propaganda, André, dos nossos produtos, das oficinas, da nossa cartilha e do documentário que a gente lançou esse ano, que é A Conta Fica para a Juventude. Então, temos essa parceria, uma parceria muito importante para a gente. Vou comentar rapidinho o que a Alânia falou, do diálogo, né? Não dá para fazer uma análise deslocada da realidade.
É claro que existem pesquisadores excelentes, tá aí, o IPE a gente acha que é um centro de referência em pesquisa, mas tem vários outros, mas é muito importante esse pé no chão, eu acho que isso está colocado, pode ser assunto para outro dia, mas eu acompanho o trabalho da rede, a Rede Nossa São Paulo é uma rede, né, que está articulada com outras iniciativas, por exemplo, o programa Cidades Sustentáveis, e só para dar um exemplo na estrutural, que tem o movimento Nossa Brasília, foi feito, utilizando a metodologia do Nosso São Paulo, o mapeamento, que é aquela comunidade que eu falei que tem o lixão, né? Junto com as associações locais e com os voluntários. Então, alguns indicadores foram decididos de maneira participativa com a comunidade para se chegar depois no documento de mapeamento, entende? Não é só o caminho de um mapeamento que é feito fechadinho numa sala por técnicos, mas esse pé na realidade, esse diálogo com a base, o diálogo com o local e uma construção também que seja mais horizontal é importante. E a gente tem algumas iniciativas nesse sentido. Juntos, nós, Oxfam Brasil e Rede Nossa São Paulo, a gente está participando de um guia metodológico que serve de referência para outros países como o Brasil e o México, que é outro parceiro nessa iniciativa, possam replicar a construção de mapas de desigualdade. A gente já tem esse material em espanhol, a gente está diagramando em português, porque é uma parceria com o México, com Espanha, depois a gente pode disponibilizar para vocês, mas aí pega a experiência da Rede Nossa São Paulo, que é uma referência, pega a experiência do Movimento Nossa Brasília, pega uma experiência também de uma organização do México que chama Chilango, e aí a gente constrói algumas orientações, diretrizes e pontos de atenção para que outros países possam replicar essa metodologia de mapa. Então, dizer isso e agradecer mais uma vez, foi muito bom estar com vocês, nossas portas estão abertas, por favor, podem acessar tudo que é nosso, chamar sempre que quiserem, que a gente está aqui, e espero que isso seja só um primeiro contato para a gente ir criando intimidade. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos, Tauá, Paloma. Tauá, obrigada. Paloma, não sei se você quer acrescentar alguma coisa a respeito da fala da Lânia também. E já encerrando, né? E aí a gente já vai dar um até logo depois. Acrescentando e falando tchau, acho que eu vou fazer minhas as palavras da Tauá, ela trouxe muito bem, né? A gente vem de um movimento, então se chamava Movimento Nossa São Paulo, a gente não construiu isso sozinho, né? A gente tem diversos GTs temáticos, GT Criança e Adolescente, GT Educação, GT Meio Ambiente, GT Democracia, que a gente discute o que é prioritário, então a gente discute ao longo do ano qual é a temática que a gente tem que falar, e aí a gente conversa com especialistas, com os técnicos, para falar, olha, esse dado não tem, a gente tem esse dado, o que vocês acham? Então, a gente faz uma discussão, faz uma construção muito conjunta e participativa, né? Não é uma coisa que eu acordei e acho que é esse indicador, até porque eu não tenho, né? Eu, os outros técnicos que trabalham comigo, não tenho essa referência de território, é por isso que é muito importante as organizações que estão lá, né, no dia a dia, como o André trouxe muito bem, é vocês que sabem, né, quais famílias que tiveram sua casa incendiada, qual que é a demanda daquele território para agora. Então, acho que é sempre uma pauta, né, como que a gente senta com o especialista, com o técnico, com todo mundo, para que a gente, de fato, avance na construção de evidências e para que a gente paute que a cidade é muito desigual, que a gente precisa avançar muito ainda, né, então acho que esse é o nosso grande compromisso. Eu queria agradecer todo mundo, acho que eu aprendi muito, né? Tem uma frase que o pessoal da área de dados traz, né? A gente aprende muito ensinando, né? Passando conteúdo, então acho que a melhor forma da gente deter informação é trocando, é compartilhando, e eu só tenho a agradecer esse espaço, muito obrigada, a gente já é parceiro aí, e estamos juntos, porque precisar, né? Vamos compartilhando aí, é isso, muito obrigada. Não temos dúvida, muito obrigada, Paloma, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, obrigada a todos que estiveram aqui essa manhã com a gente, foi um momento incrível, aprendemos muito também, tivemos vários despertar aí, né, como a Lânia gosta de trazer,
essas conexões são tão potentes e importantes, e a gente agradece também muito a linguagem, Paloma, que você e a Tauá trouxeram, aproximando da realidade, sabe, todo esse cuidado que vocês tiveram e nos fazer entender, né, em simplificar. Então, agradecemos por tudo isso, por todo o cuidado, por todos os anos de conhecimento que vocês tentaram aqui trazer e apresentar para a gente honra tudo isso, agradece e se coloca à disposição, como a Lânia trouxe aqui brilhantemente, para que no futuro também, nas próximas aí, ações de vocês possam considerar essa rede potente, que é o Perifasul, todos esses empreendedores sociais, todas essas organizações, coletivos aqui representados, que podem contribuir muito, já contribuem, né? Então, a força da rede sempre posta aí à disposição de vocês, para sempre. Marina, cadê você com a sua frase? Uma vez na rede, Marina, o que acontece? Uma vez na rede, sempre na rede. Nunca mais sai. Muito obrigada, gente. Um ótimo dia para todos. Obrigada, pessoal. Paloma, que precisar do Real Parque, estamos aqui. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, meninas, pelo evento. Beijo. Beijo, Deia. Beijo, pessoal. Zizi, seu lindo! Beijo, gente.